Olá, meus amados, queridos irmãos, amigos, que a graça e a paz do Senhor sejam sobre nós. Mais uma vez, nós temos a oportunidade para meditar na palavra de Deus e assim, então, juntos vamos seguindo. Eu quero desejar que você tenha um dia abençoado, hoje, sexta-feira, dia 4 de novembro, e assim, então, temos a nossa porção diária da palavra. Quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família e também por nós estarmos aqui juntos, caminhando, e sempre desejando, prosseguir na nossa caminhada de fé, confiante sempre naquilo que Deus tem revelado através da sua divina, inspirada e maravilhosa palavra. Eu quero hoje, então, ler com você o texto que se encontra no livro dos Salmos, Salmos 9, e eu vou ler dos versos 7 até os versos 10. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de angústia. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Amém. Este salmo não tem aqui propriamente um momento específico em que ele tenha sido escrito. Temos a referência de Davi como autor deste salmo, que foi então entregue ao mestre de canto, e então muitos atribuem que o Salmo 9 e o Salmo 10 faziam uma compilação única, e eles cantavam este salmo, mas não tem propriamente aqui o momento exato, o momento específico, o que estava acontecendo com Davi quando ele escreveu este salmo. Retrata a grande verdade que nós podemos perceber. O salmo ele pode ser dividido em duas partes, a primeira parte indo aí até o verso 12 e depois então segue uma segunda realidade, principalmente focando na oração, naquilo que o salmista estava vivenciando. Eu gostaria então de compartilhar com você, a partir do texto que nós temos hoje, especialmente quando nós podemos ver a maneira como as coisas vão ocorrendo, ou que nós podemos estudar ao longo da história, reinos que se tornaram grandes potências, na verdade, impérios que conduziram a história, que marcaram a época, marcaram o tempo, mas podemos perceber que todos esses grandes impérios que tiveram seus líderes, eles, em determinado momento, eles morreram e eles, então, deram a sua contribuição, mas ali aquele reino ou império, ele cresceu, se desenvolveu, chegou no apogeu e depois então estagnou e ele foi assim então substituído por outro e assim sucessivamente, e bem como também podemos perceber na história moderna as grandes potências que se instalaram, os grandes governantes e bem como nos nossos dias, homens que se levantam e em meio a muitas vezes grandes realizações, mas eles passam. E aí nós temos aqui a realidade do nosso Deus. E a palavra que nós lemos aqui, especialmente do verso 7, quando declara: mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. Então nós temos aqui algumas verdades muito importantes declaradas nesse texto. Primeiro, a respeito do nosso Deus, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ele permanece para sempre no seu trono, ou seja, jamais ele deixou o trono desocupado. Assim, era uma verdade revelada para o povo de Israel, o povo de Deus, mas uma mensagem revelada para todas as pessoas de todas as épocas e para nós também. Conquanto que muitas vezes o trono de Israel ficava ali vacilante, o líder ele se afastava daquilo que era a vontade de Deus revelada e chegava mesmo ao ponto de serem mortos, mas o trono de Israel, porque Israel era uma teocracia,
né? Tinha um governante humano, mas quem comandava Israel era o Senhor. Então, o trono, Deus jamais deixou o trono vazio. Ele permanece no seu trono eternamente. Veja como que é especial a gente saber que o nosso Deus, o Deus soberano, o Deus eterno, ele permanece para sempre, ele governa para sempre. Então, o texto vai dizer para nós que ele julga o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. Então, nenhuma pessoa será julgada de forma equivocada, arbitrária. Né? Cada pessoa, né, tem a oportunidade, ou teve a oportunidade na sua passagem por essa terra, de reconhecer o Deus soberano, o Deus todo-poderoso. Então, um dia nós vamos ter que chegar diante dele. E é importante que nós saibamos que todos terão que comparecer perante o tribunal de Cristo, e assim, então, cada um receberá a justa sentença. Também, esse texto menciona para nós, não só a parte, né, do trono ocupado, né, do governo de Deus, da autoridade de Deus, da soberania de Deus na condução da história. Muitas pessoas, né, atribuem a história como sendo uma história repetitiva, né, que na verdade o que aconteceu no passado continua acontecendo agora e vai continuar para sempre, infinitamente, não é? Então, essa conversa de que um dia o mundo vai acabar, que tudo isso vai terminar, é conversa fiada, não é? Na verdade, é história aí contada, mito, lenda e qualquer coisa semelhante, mas para nós que cremos, a palavra de Deus, que se cumpriu, está se cumprindo, se cumprirá. Então, para nós, a história teve um começo. Ela começou no Jardim do Éden, a história da humanidade. A história começou no Jardim do Éden e ela há de se desenrolar até o dia que Jesus Cristo vai voltar. Então, nós estamos numa história linear, conquanto pessoas acham que ela está aí cíclica e indefinidamente, mas um dia ela vai terminar. Essa história vai terminar e todos terão que chegar diante do Senhor. E aqui está dizendo que ele está assentado no seu trono eternamente. Ele permanece no seu trono eternamente. E a segunda parte que eu gostaria de compartilhar com você é a confiança do salmista. Em meio às suas angústias, em meio às suas aflições, em meio às suas lutas, momentos adversos, momentos complicados que ele teve que passar. E aqui ele está dizendo que o Senhor, ele é o refúgio, né? Veja bem, o Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de angústia. E ele vai dizer, o Senhor não desampara os que te buscam. No versículo que segue aqui no verso 12, ele vai dizer que o Senhor não se esquece do clamor dos aflitos, não é? Então, o salmista está dizendo que, embora o Senhor esteja no seu trono, não é, que ele governa, que ele dirige, que ele está no controle, mas ele também está pronto para ouvir a súplica daquele que enfrenta angústia, adversidade, opressão, aquele que passa por situações dificílimas e às vezes até mesmo julgando serem insolúveis. Mas o nosso Deus é aquele que ouve o clamor dos aflitos, é aquele que julga a causa do oprimido, é aquele que, na verdade, intervém, não é? Nos momentos em que nós tanto necessitamos de auxílio, de amparo, de socorro, de refrigério. Talvez você esteja passando por tudo isso. Que Deus, então, esteja agindo sobre você. Que você coloque a sua confiança no Senhor. Que você coloque a sua esperança no Senhor. Que você continue buscando ao Senhor de maneira perseverante, crendo sempre que o nosso Deus é aquele que governa, aquele que está no controle, aquele que tem a direção segura daquilo que está acontecendo, vai acontecer. E eu quero dizer para você com muita tranquilidade, tudo que está revelado na palavra para os últimos dias irão se cumprir. Então, não serão mudados, porque o nosso Deus, ele já declarou e determinou e já revelou pela sua palavra. Portanto, fique tranquilo, fique em paz. Não é que você então busca o Senhor
que você receba todo o cuidado do Senhor, o refrigério necessário, o alívio para a sua alma e a paz para você prosseguir confiante de que Deus dirige a história. Nada foge ao seu controle. Um dia de paz para você. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos pelo dia de hoje que o Senhor nos deu, pela tua misericórdia e graça, pelo teu cuidado sobre nós, pela revelação da tua palavra. Obrigado, Deus, porque podemos colocar diante do Senhor todas as nossas questões. E porque o Senhor é o nosso refúgio no momento da angústia, da tribulação, das aflições. Deus, muito obrigado, porque assim como foi para Davi, o teu servo do passado, e para os teus servos ao longo dos séculos, o Senhor continua sendo para nós também o refúgio em todos os momentos. Abençoa o teu povo, a tua igreja. Pedimos pelo dia de hoje e oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, irmãos em Cristo, que vocês tenham um dia muito abençoado, um dia de paz na presença do Senhor. E amanhã, se Deus permitir, estarmos juntos novamente. Assim, então, que você tenha, juntamente com a sua família, um dia muito feliz e abençoado.